Cannabis. Trata-se de uma erva milenar. Existem seus primeiros registros de utilização na sua forma medicamental por volta do ano 2700 a.C., no seu país de origem, na China, pelo seu imperador Shennong. Ele costumava receitar essa erva para ser utilizada na sua forma inalada contra algumas patologias, tanto para epilepsia como para tuberculose, principalmente doenças no trato intestinal. Após a bastante utilização na China, ela foi expandida para a África e para o Oriente Médio. Na África, ela era muito utilizada pelos povos hindus em seus rituais religiosos, passando aí a ser utilizada também contra outras patologias. Após essa expansão, houve também a sua promulgação em outros países, tanto na África, no continente asiático, como no continente europeu. A partir dessa expansão para a Ásia e para a Europa, a cannabis expandiu também para o solo brasileiro, por volta do século XVIII. Como que se deu essa inserção da cannabis no Brasil? Se deu da seguinte forma: os colonizadores portugueses tinham em suas embarcações as velas, cordas e até as próprias roupas a fibra cânhamo, ou seja, extraída da Cannabis ruderalis. Eles faziam essa fibra e fabricavam-se roupas e outras matérias-primas. Junto nessas embarcações vieram também, historicamente se sabe, os escravos. Os escravos, eles utilizavam a maconha na sua forma recreativa. O termo maconha, ele tem a sua origem do africano, ou seja, os escravos também contribuíram para todo esse contexto histórico. Após os colonizadores adentrarem em solo brasileiro e se verificar que o algodão era menos resistente do que o cânhamo, se iniciou o processo de importação das sementes da Cannabis ruderalis para dentro do Brasil, para iniciar as tentativas de plantações para poder se extrair a fibra para se fabricar cordas, telas para pinturas e demais outras matérias-primas que se é possível fazer com a fibra cânhamo. É interessante, a primeira vez que nós ouvimos falar do canabidiol, que a gente teve acesso ao canabidiol, o coração nosso bateu forte, acelerado, porque a gente descobriu que o canabidiol era da maconha. E a gente passou a vida inteira ouvindo que maconha é do mal, que a gente não deve se aproximar da maconha, que maconha, até a palavra maconheiro tem um tom pejorativo. Então a gente passou a vida inteira escutando isso. De repente alguém vem nos falar que essa tal de maconha, esse tal de canabidiol, poderia salvar a vida da nossa filha. Cara, isso mexe com a cabeça de todos nós. O uso da maconha medicinal é legal no Brasil, tendo em vista que já existem, a Anvisa autoriza a importação dos medicamentos, né? E por outro lado também nós temos várias decisões judiciais neste mesmo sentido para autorizar as famílias a fazerem o autocultivo, bem como também a autorização judicial para que uma associação na Paraíba faça também a produção do óleo medicinal no Brasil. Então, não existe nenhuma discussão a respeito da legalidade do tratamento, com tratamento de cannabis medicinal no Brasil atualmente. Então, aqui em Brasília, o nosso avanço, nós somos a única unidade da Federação do Brasil que incluiu o canabidiol na lista de medicamentos a serem fornecidos ou pagos, na realidade não é nem fornecido, é pago pelo sistema de saúde do DF. A questão está pendente de regulamentação no sentido da aprovação de novos medicamentos autorizados pela Anvisa e também, né, a regulamentação do autocultivo pelas famílias que já fazem esse uso medicinal da cannabis. Eu descobri que em 1840, um médico europeu, num jornal inglês de medicina, publicou um artigo dizendo sobre os efeitos do THC na questão das convulsões, do tratamento das convulsões. Então, em 1840, a gente tem um médico fazendo esse relato e nós estamos a gente estava em 2017 e a gente ainda tinha que socorrer o judiciário para poder resolver essa situação. As pessoas, elas costumam falar assim, não, só pode o CBD, que é o canabidiol, porque o THC é psicoativo. Não. Gente, a planta, ela é uma planta perfeita, ela tem CBD, ela tem THC e ela tem outras propriedades. A Anvisa reclassificou o canabidiol, tirou da lista de proibidos para a lista de controlados. Com esse fato, as famílias não precisam mais entrar na justiça para importar os medicamentos. Nesse caso, basta fazer um pedido na Anvisa,
É um processo administrativo que a Anvisa, em 7 dias, ela autoriza a importação. Se por acaso a família quiser comprar sem passar pela Anvisa, nesse caso sim, é preciso entrar na justiça. Ou se por acaso a família queira ter o medicamento subsidiado, pago pelo governo, nesse caso também é necessário entrar na justiça. Fazer uma justificativa, aí é enviado, aí os pais têm que assumir a responsabilidade, o médico tem que assumir a responsabilidade. É uma burocracia tremenda para você mandar buscar o seu bebê. A importação era o equivalente, era coisa de $1.500 a medicação dela. Então, a variação do dólar também já tornava o remédio proibitivo. R$5.000, R$6.000, qual é a parcela da população que tem esse dinheiro? Hoje, para você conseguir adquirir o medicamento de forma legal, você primeiro tem que conseguir um médico que prescreva. Então já existe uma dificuldade aí, porque nem todo médico conhece o sistema endocannabinoide e se sente confortável para prescrever. Conseguindo um médico que prescreva, você tem que solicitar para a Anvisa. A Anvisa regulamentou que o processo deveria demorar 7 dias. Hoje, eles não conseguem fazer a resposta em menos de 21 dias, o que nos dói o coração, porque a gente está falando de vida e de famílias. Então, assim, a Anvisa está demorando uns 21 dias para poder autorizar ou não a importação. Após a autorização da Anvisa, aí é um pouco mais rápido. Você faz a compra na internet e esse produto demora, em média, 7 dias para chegar na sua residência, se não ficar preso no desembaraço aduaneiro. Então, tem muitos pacientes, que já, até adultos, né, que preferem ter reação colateral e não ter crise, do que ter crise. Se uma família está indo à justiça, se ela está dizendo que aquele medicamento é melhor para aquela pessoa, ou seja, para ela ou para algum ente querido, quem é o Estado para determinar qual é o tipo de tratamento que eu tenho que seguir? Se o Estado não pode nem optar qual é o tratamento que eu devo seguir, quando existem opções e quando elas não existem. Porque é dever do Estado garantir o acesso indistinto e integral à saúde. E também é dever meu, seu, de todo mundo do Estado, garantir o pleno desenvolvimento de uma criança. A síndrome de Dravet e a síndrome de Lennox-Gastaut. Essas duas síndromes são duas epilepsias graves que têm uma diversificação muito grande de crises e são muito recorrentes e difíceis de serem tratadas e, portanto, foram utilizadas quase como um piloto para o uso do canabidiol. Nas nossas células existem receptores para insulina que fazem com que a célula absorva a glicose. Então, os receptores funcionam como se fosse a fechadura onde uma chave química entra para acionar uma série de mecanismos na célula que vão alterar a forma que a célula funciona. E aí, como conseguiram isolar no cérebro um receptor ao qual o THC da maconha se liga especificamente, ficou claro que o cérebro, ele próprio, deveria produzir as chaves para se ligar nessa estrutura. Porque ele não ia produzir uma estrutura para ter um contato eventual com uma substância, como seria o caso da planta, né? O CBD, ele nada mais é do que um dos princípios ativos da maconha. A maconha, ela produz vários princípios ativos, o mais conhecido é o THC, mas ultimamente tem se falado muito sobre o CBD. Porque o CBD é um dos componentes que possui uma ação anticonvulsivante, tem várias ações antioxidantes, ela atua em vários mecanismos neurológicos e é uma substância que não causa efeito psicoativo. A cannabis, ela produz uma série de substâncias que são variações umas das outras, pequenas variações umas das outras, que possuem uma estrutura em comum e que são raríssimas em qualquer outra planta e por isso recebem o nome de canabinoides. O THC, por exemplo, na natureza ele só existe na cannabis sativa. O canabidiol, por outro lado, ele é encontrado, por exemplo, no lúpulo. Do ponto de vista farmacológico, são substâncias que têm
os dois estimulam o sistema endocannabinoide, porém por caminhos diferentes. O THC ele se liga diretamente no receptor CB1, enquanto que a anandamida ela enquanto que o canabidiol inibe a degradação de anandamida, que é o canabinoide endógeno. Então o canabidiol ele favorece um acúmulo de anandamida no nosso organismo, enquanto que o THC ele age mais diretamente sobre o receptor. E o sistema endocannabinoide, hoje em dia, se sabe que ele não é exagero dizer, ele é o principal coordenador de todos os aspectos biológicos do nosso organismo em duas situações específicas. Situações ligadas a dois aspectos específicos. O bem-estar ou a transição do estresse de volta à normalidade. Então, são moléculas que sinalizam todas as mudanças importantes na nossa biologia, incluindo mudanças fisiológicas, mudanças do sistema imunológico, mudanças na capacidade de aprender, mudanças emocionais, mudanças no estado mental, mudanças comportamentais, mudanças afetivas, a redução, por exemplo, da sensação de qualquer tipo de mal-estar. Os endocannabinoides eles operam para reduzir a sensação de dor, reduzir a inflamação, reduzir o enjoo, reduzir o sofrimento psíquico, reduzir o estresse psíquico, a sensação de estresse físico também. Então, o sistema endocannabinoide ele trabalha na linha de conduzir o organismo ao bem-estar ou de ajustar o organismo para tirar a maior vantagem possível de uma situação onde tudo está favorecendo o organismo. A partir do momento que você tem uma epilepsia grave, uma encefalopatia epilética severa, com recidiva de crises, você tem que fazer de tudo para evitar que a criança deteriore cognitivamente e também sob o ponto de vista motor. Então, se você tem nas mãos a possibilidade de usar um medicamento que talvez possa ajudar, você vai usar. E eu não acho que há restrição em relação à idade, entendeu? E, na verdade, essas epilepsias graves, num paciente, quando ele chega aos 18 anos, ele já está cognitivamente muito comprometido, entendeu? Ele já é um indivíduo que não vai poder assumir um emprego, que não tem condições de sustento próprio, que socialmente é marginalizado. Aí a gente começou a analisar, poxa, mas espera aí, será que esse pai e essa mãe podem ser enquadrados como traficantes? Será que a conduta deles é a mesma daquele helicóptero que foi preso com cocaína? Ou daquele traficante, que é o que a gente imagina no primeiro momento do morro no Rio de Janeiro? Não era. Então, a gente justificou, a gente mostrou com base em muitos laudos a evolução do tratamento dela. Tudo que ela melhorou, a partir do momento que ela começou a usar cannabis, ela zerou o Rivotril. Ela não usa mais Rivotril. Ela estava com um remédio à base de morfina. Ela não usa mais a base de morfina. A gente demorou 4 anos para ter um diagnóstico. E a situação foi cada vez piorando mais. A Anne estava evoluindo, ela tinha uma evolução, mas ela tinha um atraso neuropsicomotor muito evidente. Mas apesar disso, a Anne conseguiu andar. Com 4 anos, a Anne começou a ter crises cada vez mais fortes, e de uma criança que andava e já estava falando, ela virou um vegetal na cama. Então nós chegamos no ápice do desespero, no ápice da preocupação. E com o canabidiol, a gente conseguiu reverter muito daquilo que ela perdeu. Como qualquer medicamento, existe um custo para se ter acesso a esse produto. Quando as pessoas nos perguntam, o canabidiol é caro, é barato, isso é muito relativo. $1 milhão pode ser um troco e R$100 pode ser uma fortuna. Isso está muito na relação de custo-benefício, né? O que você vai gastar com aquilo, com o benefício que você vai ter. Hoje, com a qualidade de vida que a Anne tem, eu posso dizer que o canabidiol é de graça. Mas, de fato, não é um produto acessível para a maioria da população brasileira. Eu recebi uma ligação uma vez, não foi nem uma ligação, foi uma mensagem de WhatsApp de uma mãe que disse que a filha dela, de 10 anos, pela primeira vez, sabia que a festa de aniversário era para ela. O nosso sentimento inicial foi tão forte no fato de ter descoberto algo que poderia ajudar a Anne, e aí a gente sabe, né, a gente vive essa dor,
de uma criança especial todos os dias, a gente sabia como isso seria importante para as outras famílias no Brasil. Então, assim, esse pensamento de que as outras famílias também deveriam conhecer foi muito mais forte. A importância da gente regulamentar isso o quanto antes é porque está todo mundo refém. Está todo mundo refém do narcotráfico, de não ter segurança na qualidade do seu medicamento, de não saber de onde isso vem. Eu fiz o pedido, oficialmente, como deputado distrital, para o Ministério da Saúde, para que o Ministério da Saúde pudesse autorizar o registro do canabidiol no Brasil. Eu recebi uma resposta dizendo que o CONITEC, que é o comitê que autoriza esses registros, não recebeu nenhum tipo de pedido. Aí o que eu fiz? Fiz o pedido para... Estou agora na elaboração do pedido para o CONITEC, certo? Que o CONITEC, segundo informações, qualquer cidadão pode fazer o pedido do registro. Então, eu já estou terminando agora as especificações, devo estar assinando até o final do mês de junho o encaminhamento ao CONITEC, que é o Comitê de Registro de Medicamentos do Ministério da Saúde, pedindo a autorização do registro do canabidiol no Brasil. Na minha visão, o atraso disso está justamente nesse cabo de guerra que os grupos que se chamam, entre aspas, progressistas, colocam e porque querem aprovar a legalização da maconha para fins recreativos, você libera geral. Olha, acho que a Comissão de Assuntos Sociais tomou uma decisão correta quando faz a descriminalização para o uso medicinal. Já está comprovado que esta substância tem uma destinação adequada para alguns usos medicinais. E as pessoas que dependem desse produto para se beneficiar não podem ficar privadas de ter acesso a um tratamento. Cabe ao Estado fazer a fiscalização e garantir a aplicação adequada da lei. A Anne representa muito para a gente. Nós crescemos muito como seres humanos com a chegada da Anne, sabe? É impressionante como uma criança especial te traz uma humanidade maior, né? A Anne, dentro de todo o comprometimento dela, é a alegria da nossa casa, assim, né? Júlia também, é claro, mas o você lidar com as dificuldades e com todos os cuidados, isso são pequenas coisas assim que você percebe que o mundo é muito maior do que a gente vê assim no dia a dia. Eu não sei se eu consigo externar isso de uma forma mais clara para você, mas assim, sabe aquele barulho de crianças preguiçando de manhã cedo? Tem um valor que você não faz ideia. Já pensou se eu tivesse parado, desistido no meio do caminho? Quando a chuva escorria na telha e a mesa mais farta era do vizinho. Quantas vezes me senti sozinho, incapaz de olhar pro espelho, mas capaz de exercer minha fé, expressar minha dor chorando de joelho.